os abençoados ou os não abençoados. Então eu vejo dois tipos de seres humanos: os abençoados ou os não abençoados. Alguns chamam esses não abençoados de amaldiçoados. Alguns chamam assim, eu acho muito forte, porque todos nasceram abençoados, todos, inclusive o Lúcifer nasceu assim. Gente, o propósito que Deus tem para a sua vida não muda. Você pode ter metas particulares, falei aqui esses dias atrás, mas propósito não é o que você escolhe. Você não escolhe propósito nenhum. Já existe um propósito no seu DNA. Já existe, já nasceu assim. Para expressar Deus, para revelar Deus, para manifestar Deus. Tem um propósito só, é o de Deus para a sua vida. Agora planos, metas, objetivos, tem todos que você quiser ter. Mas nunca se esqueça que Deus tem um propósito para você. Então os abençoados ou os não, porque resolvem algumas coisas. Eu estou em Salmos, para aqueles que não sabem, eu estou no Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: abençoado o homem que não anda ouvindo ímpios, abençoado o homem que não anda como os pecadores andam, abençoado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, abençoado o homem que antes tem seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem abençoado é como árvore plantada junto a ribeiros, a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, não ressecam, e tudo quanto ele faz, o abençoado faz, o ser humano abençoado faz. Esse homem que não ouve ímpios, esse homem que não se parece com pecadores, esse homem que não se associa com escarnecedores, esse homem que fez antes o seu prazer a lei do Senhor, esse homem é árvore verdejante, árvore frutuosa, frutífera. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Então o homem abençoado é a árvore. Todos nascemos abençoados, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Ele nos abençoou em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Desde antes. Mas nós parece que não queremos ouvir, porque nós somos místicos. Nós somos místicos, irmãos, somos misticistas, gostamos de um além, a gente gosta de uma coisa misteriosa. Você gosta de coisa misteriosa. O homem abençoado é árvore plantado na palavra. Correntes de água é palavra, a revelação de Deus. Mas muitos de vocês querem alguma coisa do além, querem alguma coisa misteriosa. Muitos de nós somos assim. Por isso que hoje existem tantos caçadores de OVNIs. Sabia que tem assim movimentos gigantescos no mundo inteiro de procuradores de OVNIs. Nós gostamos dessas coisas misteriosas. Por isso somos enganados. Por isso somos envenenados. Mas os abençoados precisam dizer não. Precisam viver como árvore verdejante, frutífera. Você está tomando o devido cuidado, irmãos, com as vozes ímpias? Porque o abençoado árvore diz não. Abençoado o homem que não anda ouvindo os ímpios. Abençoado o homem que não anda como os pecadores. Abençoado o homem que não se assenta, não se associa com escarnecedores. O homem que não ouve ímpio é abençoado. Na prática, ninguém parte do princípio que a gente é místico, que todos nós temos um pezinho lá. Irmãos, aqui todo mundo aqui é índio. Dá licença. Brasileiro é o passaporte mais desejado das nações, sabia? Porque a gente se parece com tudo. A gente se parece com o japonês, com o africano, com o europeu, com o americano, com tudo. Então dá licença, nós somos índios. Então os meus bisavô
era um pajé, era um cacique, era um bruxo no meio dos índios. A gente tem um pé lá. Aí você fala assim, não, eu sou africano, tá, então você também era um bruxo lá na África, seu pai era, seu bisavô era. Ah, não, eu sou europeu, ah é? Ah é? Já assistiu já aquela série já? Os Vikings? Então assista. Aí se você é europeu da nata, você vai ver que você é um feiticeiro de primeira qualidade, feiticeirão, um feiticeiraço. Primeira linha, um feiticeiro. Porque os vikings invadiram a Europa a comando dos bruxos, dos feiticeiros. Aí depois na Europa pegou e catequizou eles para o catolicismo, e assim foi. Nós gostamos, nós temos o pezinho lá no ocultismo, gente, dá licença, a gente gosta, você gosta de uma coisa mística, de um movimento, de um vento, um sopro, uma coisa mística. Querido, quando você fala assim, o além fala comigo, o além fala com você. O além fala com você. É que no nosso meio, esse povo do além não é mais bruxo. No nosso meio, esse povo místico não é mais feiticeiro. No nosso meio evangélico, esse povo bruxo é chamado de profeta. Profeta. Você acha no Facebook, você começa a viajar no Facebook, você vê assim, você vai ver pessoas profetizando. Assim diz o Senhor, e começa. Meio-dia, tem alguém lá enchendo você de revelação, e está assim de seguidores, está assim, eu começo uma live minha, no máximo chega a 10, no máximo 10, um feiticeiro abre uma live, 2.000, um feiticeiro abre um feiticeiro gospel, que tem o nome diga aí, o nome do feiticeiro gospel, o que é mesmo? Profeta. Aí um profeta abre uma live, 2.000 pessoas, abençoados são árvores plantados na palavra. Quando alguém se converte na palavra, essa pessoa não cai. Mas quando alguém se converte por revelações de Gideão, cai. O Gideão começou a vida assim: se é o Senhor mesmo, se for o Senhor mesmo, faz o seguinte, esse pano aqui fica seco e tudo em volta molhado. No dia seguinte, tudo em volta molhado e o pano seco. Aí o Gideão ficou com mais dúvida ainda. Peraí, me perdoa Deus, me perdoa Deus, perdoa. Vamos fazer o seguinte, um outro teste. Amanhã tudo em volta seco e só esse pano molhado. No dia seguinte ele torceu o pano e deu 5 litros de água. E vê o fim de Gideão. Vai ler o fim de Gideão? Gente que se converte em mística, em revelações carnais e humanas e emocionais, não permanecem, não ficam firmes, porque árvores verdadeiras só permanecem se forem edificadas na palavra, na água. E aí, meu irmão, está querendo o sinal do céu? E aí, minha irmã, está procurando o sinal místico? Está querendo uma vidência? Hoje até os psicólogos têm cartão branco nas igrejas. Psicólogos hoje nas igrejas chegam e deitam o cabelo, fazem e acontece. Todo mundo acaba chorando, se emocionando muito, arrepiando demais, e aí o psicólogo sai massageado, e o cristão, entre aspas, sai mais desviado, porque amanhã ele precisa de uma dose mais forte. Amanhã, aquele drogado em profecia precisa de algo muito mais intenso, porque não dará mais. Sabe por quê? Porque é alvo do diabo te viciar em revelações humanas. É alvo do diabo trazer mistério. Foi assim que Deus disse, Eva? Foi assim que Deus falou, Eva? Deus está mentindo para vocês. Tem algo maior, tem algo mais forte, Eva. Se você comer dessa fruta aqui, Eva, os seus olhos vão se abrir. E como Deus, Eva, vocês dois serão conhecedores de tudo. E a Eva, eu quero isso, posso pegar? Toma posse, Eva, vou tomar posse, tomo posse. E a Eva foi expulsa do jardim do Éden. O diabo nunca vai te falar, o diabo nunca vai te revelar que você vai ser expulso do jardim do Éden, nunca, mas vai ser. Você é cristão mesmo, irmão? Você é cristão mesmo? Então grude na luz, grude na água, grude no rio, grude na palavra.
Você é um cristão mesmo, para de procurar conversa fiada, para de procurar cócegas, porque tem, irmãos, tem cócega para você sim, tem muitas cócegas para você. Se você quer cócega, o meio religioso tem muito. Olha só, meu irmão, tá? Eu li para vocês esses dias, vai de novo comigo lá em Mateus, mais uma vez, quem sabe, depois de tanto bater, a gente aprenda. Vai lá para Mateus capítulo 7, versículo 21, olha isso daí. Nem todo mundo que me diz, Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Cristo, Senhor Deus, nem todo mundo que fala isso, entrará no reino dos céus. Pelo amor de Deus, igreja, é muito fácil falar Senhor, Senhor, irmãos, é tão fácil, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Nem todo mundo que fala Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, nós não fomos chamados para a vontade do mundo, gente. Eu não fui chamado para a vontade financeira, para a vontade de prosperidade humana, eu não fui chamado para essas coisas, irmãos. Verso 22, muitos naquele dia, verso 22, olha comigo, escute-me por favor, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados no teu nome? Senhor, Senhor, Cristo dizendo que eles falarão para Ele no futuro, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados no Teu nome? Eles profetizaram, irmãos. Então, querido, meu irmão, minha irmã, olhe para mim, se você falar assim, meu Deus, se Tu existes, eu vou viajar amanhã, fala comigo no avião. Vai falar e não vai ser Deus, pelo amor de Deus, acordemos. Gente, não tem jeito mais fácil de te amarrar, não tem jeito melhor de te escravizar do que a religião. A religião é o melhor meio para escravizar alguém, é o melhor meio que existe, porque uma vez que você se torna um escravo da religião, nunca mais você sai, nunca mais. É o melhor jeito de escravizar alguém. Nós já queremos a coisa, já gostamos da coisa. Meu irmão, fala para mim, é mais fácil mentir ou falar a verdade? Mentir, irmãos. É mais fácil prostituir ou ser santo? O que é mais fácil, irmãos? É lógico que é mais fácil prostituir, até é gostoso, irmão. É muito mais fácil, irmão, prostituir, ser errado, é muito mais fácil, irmão. Muito mais fácil, não tem que gastar nem força mental. Queridos, então é só alguém falar isso que a gente já quer fazer, irmãos. É só eu pregar alguma coisa que diz respeito ao homem caído. Pensa comigo, todo homem foi caído um dia. Existe em mim aqui um montão de coisa errada, irmão, que eu tenho que todo dia vigiar. Existe em você sentimentos negativos, pensamentos negativos, vontades estranhas, tem em você, mas tem em você também a natureza de Deus. Mas é muito mais fácil alimentar a natureza adâmica, é muito mais fácil alimentar a sua carne, é muito mais fácil, é muito mais gostosa, não dá força, não exige força, é mais fácil, meu irmão. Então, é muito mais fácil falar para a sua carne, é muito mais fácil falar para a sua mística, é muito mais fácil falar o que você quer ouvir, é muito fácil, irmão, porque é só falar uma mentira para você, porque você já quer ouvir mentira, você já quer ouvir que você pode tudo, você já quer isso, já queremos isso, irmão. Falar a verdade é sempre mais difícil, irmão. É sempre mais sacrificial, irmãos. Então cuidado, se você falar assim, se o Senhor existe mesmo, fala comigo, Ele vai falar com você, só que não vai ser Deus, não vai ter nada a ver com Deus, porque Deus se firma na sua palavra,
Ele não muda. É por isso que nós temos a Bíblia, ela não muda. A gente atualiza a linguagem, nós aprimoramos a linguagem, em vez de usar uma palavra antiga, difícil de entender, pega uma, mas ela não muda, a palavra não muda, irmãos. O abençoado é árvore, plantado na palavra, entendamos isso, querida igreja. Porque cansa, viu, irmãos? Cansa enxugar gelo, porque nunca vai enxugar. Cansa demais, esgota-se demais. Fala é como falar com a parede, bate e volta, bate e volta. Abençoado é a árvore plantada junto a águas, e água é a palavra de Deus. Deus não faz nada, eu já falo isso, olha, vocês sabem disso, meu Deus do céu. Deus não faz nada que não seja pela sua palavra, porque tudo que Deus é, Ele só pode ser falando, só falando. Sem falar, Deus não se manifesta, gente. O abençoado é uma árvore plantado na palavra. Então cuidado com os votos que você faz, porque Satanás, irmão, não lê pensamento, mas os espíritos malignos captam o nosso radar. Quando você pensa, a gente libera, do mesmo jeito que pessoas que têm medo de cachorro, o cachorro morde. Pessoas que têm medo de abelha, a abelha pica. Pessoas que têm medo de alguma coisa, aquela coisa acontece, a gente libera algum hormônio que eu não entendo, a gente libera, o diabo percebe o que você quer, os demônios percebem. Então cuidado, faça aliança com Deus. Deus, fala comigo do teu jeito, Deus, fala comigo do jeito que o Senhor quiser falar, mas fala comigo, para de formatar Deus, fala comigo assim, assado, Deus. Olha, se alguém estranho se levantar no avião e falar comigo, eu creio. Para com isso, porque o diabo vai fazer justamente aquilo, e você vai crer muito mais fortemente. Abençoados são árvores plantadas na palavra. Então se plante, mergulhe na palavra, não aceite, questione, sejamos questionadores. Ser questionador não é duvidar, irmãos, porque nós temos um montão de dúvidas, preguei aqui 6 meses sobre isso aqui. Questione, porque Deus fala com quem questiona, Deus fala com quem questiona, não é quem duvida não, é com quem questiona. Por que isso? Mas por que aquilo? Como assim? Como é que é isso? Ele vai falar com você na palavra, não é pelo texto não, meu irmão, não é o texto não, o texto pode ser manipulado pelo pregador, sabia disso? Que o texto pode ser manipulado pelo pregador. Abençoados são árvores plantadas junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prospera para a glória de Deus. Curva